Isso. Boa noite, povo de Deus. Tudo na paz do Senhor? Amém. Animada como sempre, né, irmã Marina? Como sempre, graças a Deus. Antes de a gente iniciar, eu gostaria de trazer para os irmãos aqui alguns avisos que a gente tem a dar. O primeiro deles é a respeito desse final de semana. Nós vamos ter um movimento aqui na nossa igreja. Nós vamos receber 18 jovens lá de Atibaia, do Palavra da Vida, que fazem um curso de CLD. Vai ter um evento todo voltado a esse movimento, a recepção desses jovens. Então, o final de semana vai ser todo voltado a eles. O culto no sábado vai ser voltado para isso, mas não é exclusivo aos jovens. Os irmãos estão convidados a participar. No domingo também. No domingo de manhã vai ter o nosso encerramento aqui da semana de oração. Esses jovens vão estar presentes e eu convido os irmãos a participarem conosco desse movimento. Convide pessoas para estar aqui. Vai ser um momento de bastante comunhão, de muita palavra de Deus e que mais pessoas possam ser alcançadas, né? E vem tomar um café conosco, né, irmã? Traz uma acarajé, o que você acha? Uma acarajé logo cedo, não vai ser bom, né? Também nós alteramos a data da nossa feira de missões. Nós estamos em campanha de missões nacionais e, como é de costume, nós fazemos aquela feira deliciosa no encerramento da campanha. E por questões de eventos que terão aqui na igreja durante esse mês, nós nos vimos obrigados a transferir a data da feira de missões para o dia 28/10. Então ela vai acontecer das 5 da tarde, vai mais ou menos até pelas 9 horas ou até durarem os estoques das barracas. E os irmãos também estão convidados a participar dessa feira. E todo o dinheiro arrecadado, como sempre, vai ser revertido para os missionários que estão em campo aqui no Brasil. E o último aviso, só para lembrar, do nosso retiro de carnaval. A gente já está se preparando para o carnaval do ano que vem. Então, foi alugado um sítio. Isso vai ter um custo por pessoa, né? São R$250, é isso, né, Naide? R$250 os 4 dias, né? Por pessoa. Então, se você manifestar o desejo de participar desse retiro, de passar esse tempo lá de comunhão com os irmãos, com a palavra de Deus, pode procurar a Naide. Mais alguém, Naide, além de você? A Raquel, a Naide ou a Raquel. A Karen também, que está aqui. E pode adquirir o seu carnezinho e pode pagar mensalmente por esse valor. São R$250 por pessoa para ficar os 4 dias. Se você quiser participar de um dia, ou de 2, ou da quantidade que quiser, fale com o pessoal da organização, que eles vão fazer um precinho camarada para vocês também. Amém? Conforme o Lucas já havia falado no início, nós estamos em semana de oração, conforme de costume aqui em nossa igreja. E nós abordamos para este mês o mesmo assunto que está sendo abordado em missões nacionais. Jesus Cristo é a solução, ou a solução é Jesus Cristo, inverti a frase aí. E como texto base, nós temos aí o texto, se não um dos o mais conhecido da Bíblia, né? João 3,16. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de João, no seu capítulo 3. Nós vamos fazer uma breve reflexão em cima desse texto. João capítulo 3. Manuel, eu vou ler começar um pouquinho antes. Eu vou começar ali no versículo 10. E só contextualizando aqui para os irmãos, né, essa passagem aí do início do capítulo 3, do verso 1 até o verso 21, é uma conversa que Jesus teve a partir de um questionamento de Nicodemos, né? Nicodemos procurou Jesus, fez algumas perguntas a ele, e ele, em resposta a essas perguntas, proferiu essas palavras que nós vamos ler aqui agora. Então eu gostaria de pegar um pouquinho atrás aí, a partir do versículo 10, para a gente entender mais ou menos a história em que essas palavras foram ditas. E assim diz a palavra do Senhor. Disse Jesus:
Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Até aí tá bom. Esse é o nosso texto base da campanha e da nossa semana de oração. E eu vou pedir para o Manuel colocar a imagem que eu separei aqui para a gente. Não sei se vai dar para ver. Eu tentei colocar ali o máximo de imagens que eu consegui. Eu não sei se os irmãos, assim como eu, têm o costume de assistir esportes americanos. Eu tenho o costume de assistir beisebol, basquete, futebol americano. E é muito comum a gente ver esse tipo de imagem nas transmissões desse tipo de esporte. Pessoas segurando cartazes e escrito somente João 3,16. E muitas vezes outras pessoas se questionam, né? O que quer dizer, qual o significado de João 3,16, né? E de certa forma... essas pessoas segurando esse tipo de cartaz com esse texto, elas estão tendo uma estratégia, mesmo que não muito eficaz, se assim podemos dizer, é uma estratégia de evangelizar as pessoas, né? É muito comum, infelizmente aqui no Brasil não, mas lá nos Estados Unidos sim, é muito comum isso acontecer. E é um meio que as pessoas buscam de tentar evangelizar as pessoas, mesmo que o texto não seja o mais próprio para isso, se assim nós podemos colocar, né? Porque nesse texto não há nenhuma indicação que nós devemos pregar a palavra do Senhor, assim como há lá em Mateus 28:19, na grande comissão, onde há a declaração expressa de que nós devemos sair pelos 4 cantos do mundo, pregando o evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto ele não traz esse imperativo de que nós devemos pregar o evangelho, mas é muito comum. Ali a gente vê algumas imagens do futebol americano, onde tem aquelas traves amarelas ali, tem uma do beisebol, outras no basquete universitário. Então é típico deles lá na América fazer esse tipo de tentativa de evangelismo através do texto de João 3,16. Outros aparecem, mas esse, por incrível que pareça, é o que mais aparece em cartazes que são levantados por essas pessoas. E conforme eu disse, né, mesmo que essa não seja a estratégia evangelística mais eficaz, ela nos mostra a verdade de que nenhuma passagem na Bíblia sustenta com mais poder o dever que nós temos de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Então, mesmo que não houvesse aquele outro texto que eu citei, da grande comissão, o Mateus 28:19, mesmo que ele não existisse na Bíblia, esse texto de João 3,16, ele seria o suficiente para que nós anunciássemos a todo mundo o grande amor que Deus demonstrou dando o seu Filho unigênito, e que para sermos salvos nós devemos crer nele. Não é um texto que, como eu disse, que há um imperativo para que os crentes preguem o evangelho, mas ele é muito utilizado, ele nos fala a respeito do amor de Deus e do que Cristo fez por nós naquela cruz. E até parece estranho dizer que o texto de João 3,16, ele pode ser poderoso no ato de se proclamar o evangelho. Aos ouvidos de algumas pessoas pode parecer estranho.
Até porque, como eu disse, né, não há essa questão expressa de que nós devemos pregar o evangelho. Não nesse texto em questão, de João 3,16. Mas esse texto nos diz, em pouquíssimas palavras, o que devemos fazer para ser salvos. Né? Quando ele diz ali, todo aquele que crê não vai perecer, vai herdar a vida eterna. Então, em poucas palavras, ele nos diz o que nós devemos fazer para ser salvos. Entretanto, ele nos traz a lembrança que o evangelho ele não se trata de um mero conselho piedoso. Né? Nós não estamos tratando com palavras ali de aconselhamento. Né? Oh, irmão, Lucas, você tem que aceitar Jesus, né? Porque vai ser bom para a sua vida e tal. Não, a gente não pode tratar o evangelho dessa maneira, como um mero conselho piedoso. E a mensagem primordial existente no evangelho não é o que nós precisamos fazer para sermos salvos. A mensagem do evangelho, ela fala do que um Deus vivo, verdadeiro, vou até trocar aqui o artigo que eu usei, né? Eu usei vou trocar pelo o que o Deus vivo e verdadeiro fez por um mundo caído. Essa mensagem ela fala que mesmo esse mundo sendo caído, por conta do grande amor de Deus e da sua infinita misericórdia, ele veio nos salvar através da obra de Cristo Jesus naquela cruz. E o verbo que se fez carne, né? Jesus Cristo, como João diz no início do seu evangelho, ele diz que é o verbo que se fez carne. Ele deixou uma glória lá no céu que nós não fazemos ideia. É imensurável ao nosso conhecimento humano o que Jesus deixou lá em cima, nos céus, e vir aqui, se transformar em ser humano e passar pelo que passou. Nós podemos tentar imaginar, mas nós sequer vamos conseguir chegar a vislumbrar o que Jesus Cristo deixou lá no céu em nosso favor. E diante dessa mensagem que nos traz o Evangelho, a gente deve agir como os pastores citados lá em Lucas, no capítulo 2, dos versos 8 a 20, não precisa colocar, viu, Manuel? Mas se tu quiser colocar o versículo 17, que eu vou fazer uma menção a respeito dele aqui. Esse texto de Lucas, no capítulo 2, ele fala do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, um anjo apareceu para pastores e esses pastores foram impelidos a visitar essa criança, né, Jesus Cristo. E depois que eles visitaram, no capítulo 17, no versículo 17, está escrito isso. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Aquele menino era Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Aquele que é a solução, a única solução, é Jesus Cristo. Então, diante dessa mensagem que nós vemos em João 3,16, a gente não pode se manter calados. A gente tem que fazer como esses pastores fizeram, que depois que eles ouviram falar o que o anjo falou a respeito de Jesus, e eles foram lá, viram com os próprios olhos aquela criança, eles não puderam ficar calados. Eles não conseguiram ficar calados. Eles não puderam se conter. E como nós poderíamos ouvir e crer no que está expresso em João 3,16 e mesmo assim permanecer em silêncio? Nós não podemos. Crer numa mensagem maravilhosa como essa que está ali em João 3,16 e permanecer calado. A gente tem que divulgar o que está escrito aqui, conforme esses pastores fizeram lá, de acordo com o que está escrito aí em Lucas, no seu capítulo 2. Este é o tipo de notícia que nós devemos divulgar em telões, nas nossas redes sociais. Nós devemos, aos gritos, falar dela pelos 4 cantos do mundo. Nós devemos anunciar esse tipo de mensagem nos altos das montanhas, a todos os povos, sem restrição alguma. Essa é a mensagem do Evangelho. E é isso que nós devemos fazer enquanto cristãos, enquanto crentes em Cristo Jesus. E é óbvio que não apenas esta, mas várias outras passagens no Novo Testamento, elas nos chamam a anunciar as boas novas de Jesus. O próprio Lucas, no final do seu evangelho, ele traz as palavras que Jesus disse a respeito disso, né?
Está lá em Lucas, no capítulo 24, versos 47 e 48, que ele diz assim: que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Então também é um texto que nos mostra que é nossa responsabilidade enquanto igreja pregar o evangelho, anunciar a todos os povos que Jesus Cristo é a solução. E esse anúncio dessas boas novas de Cristo Jesus, ele não deve ser feito de qualquer maneira. O nosso pastor aqui, muitas vezes já disse isso e eu vou repetir aqui. A gente tem que pregar o evangelho com intenção. Tem que haver intencionalidade nas nossas palavras. Quando a gente aborda alguém para falar para essa pessoa a respeito do evangelho de Cristo Jesus. Não falar por falar. Eu vou falar porque senão Deus vai me cobrar, eu vou ser castigado e eu não estou afim. Não, tem que haver intenção. Nós fomos alcançados por esse Cristo. Nós fomos alcançados pelo sacrifício que ele fez na cruz. E nós sabemos a alegria que isso trouxe para as nossas vidas. Então nós temos que transmitir essa alegria para as outras pessoas de forma intencional. E não como uma mera obrigação que nós temos. Até porque eu acredito que além de ser uma responsabilidade, é um privilégio que nós temos de sermos usados pelo Senhor na obra dele. Porque ele não precisa da gente para fazer a obra dele. E mesmo assim, ele nos dá o privilégio de estarmos aqui, servindo ele com os dons que ele mesmo nos concedeu. Então, quando nós testemunhamos essa notícia incomparável de João 3,16, nós devemos fazer sem hesitação e com intenção. Porque ela requer proclamação do evangelho a toda e qualquer pessoa, sem distinção nenhuma. E digo mais, com urgência e sinceridade. A proclamação do evangelho é urgente, desde quando Jesus fez o que fez aqui na terra. Desde que ele se entregou, desde que ele foi crucificado e ressuscitou. Ela é urgente. Nós devemos pregar o evangelho todos os dias, porque o dia do Senhor vai vir como ladrão. Nós não sabemos quando, como será, não sabemos que dia. Somente o Pai sabe. Então há urgência na proclamação desse evangelho da nossa parte. E nós podemos fazer isso convictos de que quem vier a Cristo com fé não será lançado fora, conforme está lá em João 6,37, que diz o seguinte: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. A gente pode pregar o evangelho com essa convicção, porque essas palavras são de Cristo. Essas palavras foi ele quem disse: todo aquele que vier a mim não será rejeitado. Então a gente pode pregar o evangelho com essa certeza, com essa convicção. E até mesmo pela nossa própria experiência. Porque nós viemos a Cristo e nós não fomos rejeitados. Estamos aqui, caminhando com Ele, desde que nós nos convertemos. Então nós temos essa certeza. E é fato que muitos de nós têm hesitado em proclamar o evangelho de forma intencional. É possível que nos flagremos questionando se Deus escolheu salvar um pecador particular com quem eu esteja falando. Às vezes você vai pregar o evangelho para alguém e fica: poxa, será que Deus quer salvar mesmo essa pessoa? Essa pessoa é tão ruim, essa pessoa é tão amarga, essa pessoa é tão desonesta, será que Deus quer salvar ela? E aí a gente tem que olhar para si mesmo e se fazer essa pergunta, né? Será que Deus queria me salvar? Claro que sim, né? Deus quer salvar todo mundo. Ou então, nós nos pegamos aí nos questionando se podemos ter a certeza de que Cristo morreu pelos pecados daquela pessoa. Meus irmãos, nós não precisamos de respostas a esses questionamentos para anunciar o evangelho a alguém. Uma vez que o texto de João 3,16, ele nos diz que tudo o que precisamos saber para fazê-la. O próprio texto nos diz isso. Ele nos diz que Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho em nosso favor. O que mais nós queremos saber? O que mais nós precisamos saber para pregar o evangelho? Mais nada, isso nos basta. Conforme eu disse no início da reflexão, mesmo que não houvesse
o texto da grande comissão, lá em Mateus 28:19, esse texto nos bastaria para que pregássemos o evangelho de Jesus a toda criatura, sem distinção nenhuma. Até mesmo porque ele veio, né? Deus não faz acepção de pessoas, ele quer salvar todo mundo. Esse é o desejo dele. E também deve ser o nosso, de que todos sejam salvos através da obra de Cristo Jesus. Então a mensagem contida neste texto nos fala de um amor tão grande que levou Deus a dar nada menos do que o seu Filho a um mundo perdido e que não o merecia. Então nós também não merecíamos esse amor, não merecíamos a misericórdia do Senhor, que é infinita. E com imensa e inconfundível clareza, João 3,16 declara que todo o que nele crê será salvo. É uma declaração que saiu da boca de Jesus. Todo aquele que crê no Filho unigênito de Deus será salvo. É uma afirmação, será salvo. Não há nenhuma palavra que gere alguma dúvida em nosso coração, em nossa mente. É uma certeza. Creu em Cristo Jesus, entregou o seu coração, todo o seu coração, se entregou de toda a alma para Ele, né, com toda a sua fé, com toda a sua força, você vai ser salvo, é uma certeza. E o que mais nós precisamos saber para dizer sincera e intencionalmente a qualquer pessoa, crê em Cristo que você será salvo? Não precisamos saber de mais nada, apenas isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o que nos basta. Amém, irmãos? Uma pequena reflexão que eu trouxe aos irmãos nessa noite a respeito desse texto, que nós estamos trabalhando tanto nele nessa campanha de missões. E conforme de costume, agora nós vamos passar para o nosso momento de oração. Nós dividimos esse mês em 3 períodos diferentes. Inicialmente, o Ministério de Oração está se apegando a esse evento que vai ter nesse fim de semana. Então, é um evento onde a Unijovem da igreja pretende alcançar outros jovens que não aqueles que virão aqui ou os nossos jovens aqui da igreja, mas outros que possivelmente serão convidados e aqui estarão para participar desse evento. Então a gente está convidando a igreja a orar por esse evento desse final de semana. Vai acontecer no sábado e domingo, vai ter uma equipe trabalhando aqui nos bastidores, vai ter a equipe da Unijovem, os nossos jovens. Então, conforme de costume, eu vou pedir aqui para um irmão que se sentir à vontade para fazer uma oração por esse evento aí que a gente vai ter no final de semana, que se manifeste para que nós possamos orar. Alguém? Alguém? O irmão Walter se manifestou lá no fundo, então o irmão Walter faz uma oração para a gente com relação a esse evento do final de semana, tá ok? O segundo momento de oração é pela igreja e pela família. Nós vamos fazer uma oração por essas 2 instituições, né, que são tão importantes para o reino de Deus, que é a igreja e a família. E são 2 instituições que estão sendo atacadas severamente pelo nosso inimigo, de todas as formas possíveis e imagináveis. Eu acho que na